Oi, meu nome é Ana Beatriz e vou apresentar a atividade prática de programação. Nesses exercícios, usei a função if, else e if-else, que expressam condições. A função if possibilita executar ou não comandos de acordo com uma condição, enquanto a função else permite executar comandos se a condição do comando if for falsa. A função if-else permite que uma escolha seja feita entre duas possibilidades, usando outro comando if dentro de um comando if ou else. O primeiro exercício pedia para ler um salário e o valor da prestação de empréstimo. Se a prestação fosse maior que 20% do salário, mostrar que o empréstimo não foi concedido. Caso contrário, indicar que o empréstimo foi concedido. Comecei declarando a biblioteca padrão de entradas e saídas, stdio.h, e inicializei o main. Declarei as variáveis de ponto flutuante, float, sendo salário, e o valor da prestação. Usei o printf para solicitar o usuário informar o salário e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %f, pois é um número real, e o e-comercial antes de indicar a variável salário, para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Fiz o mesmo para a variável valor da prestação. Coloquei o if e indiquei que se o valor da prestação ou do salário fossem menores que zero, mostrar que o valor é inválido, e o printf para indicar na saída que o número seria inválido se atendesse a essa condição. Para isso, usei o operador OU, representado por duas barras, entre as expressões, return 0 para encerrar o programa nesse caso. Usei o if novamente para que se o valor da prestação fosse maior que o salário multiplicado por 0,2, 20%, indicar que o empréstimo não foi concedido, printf para mostrar esse resultado na saída. Por fim, usei o else para que se a condição anterior fosse falsa, indicar que o empréstimo foi concedido, printf para mostrar esse resultado na saída, return 0 para encerrar o programa. O segundo exercício pedia para ler a altura e o sexo de uma pessoa e calcular seu peso ideal de acordo com seu sexo. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis de ponto flutuante, float, sendo a altura, o peso ideal f e o peso ideal m, além da variável sexo, que declarei como uma variável do tipo char, que serve para armazenar um determinado caractere. Usei o printf para solicitar ao usuário informar seu sexo, se feminino f e se masculino m, e o scanf para ler um dado do teclado utilizando o %c, pois é uma variável do tipo char, e o e-comercial antes de indicar a variável sexo para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se o sexo fosse diferente de fm, mostrar que o sexo informado é inválido, e o printf para indicar esse resultado se atendesse a essa condição. Para isso, usei o operador e, representado por dois ex-comerciais, entre as expressões, return 0 para encerrar o programa nesse caso. Coloquei o printf para o usuário informar sua altura e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %f, pois é um número real, e o e-comercial antes de indicar a variável altura. Coloquei o if para que se a altura fosse menor que zero, indicar que a altura informada é inválida. Printf para mostrar esse resultado e return 0 para encerrar o programa nesse caso. Então, igualei o peso ideal f, a equação usada para calcular essa variável, e fiz o mesmo para o peso ideal m. Usei o if para que se o sexo fosse igual a f, indicar o peso ideal da pessoa, printf para mostrar esse resultado na saída. Por fim, else para que se a condição anterior fosse falsa, indicar o peso ideal, printf para mostrar esse resultado na saída. Return 0 para encerrar o programa. O terceiro exercício pedia para ler um número inteiro e, se o número fosse negativo, mostrar que o valor é inválido. Caso contrário, calcular o logaritmo desse número. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e a biblioteca math.h para usar funções matemáticas e inicializei o main. Declarei a variável inteira int sendo o número e a variável de ponto flutuante float sendo o logaritmo. Usei o printf para solicitar ao usuário informar o número e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável número para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Igualei a variável logaritmo à função log10 e indiquei a variável número. Coloquei o if e indiquei que se o número fosse menor que zero, mostrar que o número é inválido, e o printf para indicar esse resultado na saída se atendesse a essa condição. Por fim, o else para que, se a condição anterior fosse falsa, indicar o logaritmo desse número, printf para mostrar esse resultado na saída, return 0 para encerrar o programa. O quarto exercício pedia para calcular a média ponderada de três provas. A primeira e a segunda têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Se a média fosse igual ou maior que 60 pontos, mostrar que o aluno foi aprovado. Caso contrário, mostrar que foi reprovado. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis de ponto flutuante, float, sendo a nota P1, nota P2, nota P3 e a média. Usei o printf para solicitar ao usuário informar a nota da prova 1 e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %f, pois é um número real, e o e-comercial antes de indicar a variável nota P1 para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se a nota P1 fosse menor que zero ou maior que 100, mostrar que o número informado é inválido, e o printf para indicar esse resultado se atendesse a essa condição. Para isso, usei o operador OU, representado por duas barras, entre as expressões, return 0 para encerrar o programa nesse caso. Fiz o mesmo procedimento para a nota P2 e a nota P3, então igualei a média a nota P1 mais a nota P2 mais a nota P3, essa última multiplicada por 2, tudo isso dividido por 4. Usei o if para que, se a média fosse igual ou maior que 60, indicar que o aluno foi aprovado e sua média, printf para mostrar esse resultado na saída. Por fim, else para que, se a condição anterior fosse falsa, indicar que o aluno foi reprovado, e a sua média, printf para indicar esse resultado na saída, return 0 para encerrar o programa.
Quinto exercício pedia para utilizar o switch, ler o inteiro entre 1 e 12 e imprimir o mês correspondente ao número. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável inteira int sendo valor. Usei o printf para solicitar ao usuário informar o número e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável valor, para que o número que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Usei o comando switch, que permite selecionar o que será feito diante de uma condição. Então coloquei o switch e indiquei a variável valor, case 1 e printf para indicar que esse mês é janeiro. E no final, break para terminar a execução do switch. Fiz isso para o restante dos casos, associando cada caso ao seu mês correspondente. Default no final para exibir que o valor é inválido se não atender a nenhum dos casos e return 0 para encerrar o programa. O exercício 6 pedia para calcular a área de um trapézio. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável de ponto flutuante float sendo a área do trapézio e as variáveis inteiras int sendo a base maior e a base menor e a altura. Usei o printf para solicitar ao usuário informar a base maior e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável base maior para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Fiz o mesmo para a variável base menor e altura, então igualei a variável área do trapézio, a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Coloquei o if e indiquei que se a base maior e a base menor fossem maiores que 0, mostrar a área do trapézio, e o printf para indicar se o resultado na saída se atendesse a essa condição. Para isso, usei o operador e, representado por 2 e's entre as expressões. Por fim, else para que se a condição anterior fosse falsa, indicar que os valores são inválidos, printf para mostrar esse resultado na saída, return 0 para encerrar o programa. Exercício 7 pedia para mostrar um menu com 4 operações, pedir 2 valores ao usuário e realizar a operação escolhida. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras, int sendo valor 1, valor 2, soma, subtração, divisão e multiplicação, além da variável operação matemática que declarei como uma variável do tipo char, que serve para armazenar um determinado caractere. Usei o printf para solicitar a operação ao usuário, para soma mais, para subtração menos, para divisão barra e para multiplicação asterisco, e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %c, pois é a variável do tipo char, e o e-comercial antes de indicar a variável operação matemática para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se a operação fosse diferente de cada um de seus símbolos, mostrar que a operação matemática é inválida, e o printf para indicar se o resultado na saída se atendesse a essa condição. Para isso, usei o operador e, representado por 2 e's entre as expressões, return 0 para encerrar o programa nesse caso. Coloquei o printf para o usuário informar o primeiro valor e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável valor 1. Fiz o mesmo para o segundo valor, então igualei a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação às suas respectivas equações. Usei o if para que se a operação matemática fosse igual ao símbolo de mais, indicar o resultado da soma. O else if para que se a subtração fosse igual ao símbolo de menos, indicar o resultado da subtração. O else if novamente para que se a operação fosse igual ao símbolo da divisão, indicar o resultado da conta. Por fim, else para que se não atendesse a nenhuma das condições anteriores, indicar o resultado da multiplicação. Printf para mostrar cada um desses resultados na saída. Return 0 para encerrar o programa. O exercício 8 pedia para determinar se um ano é bissexto, sendo que um ano só é bissexto se for divisível por 400 ou por 4 e não for divisível por 100. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável inteira int sendo o ano. Usei o printf para solicitar ao usuário informar o ano e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando o %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável ano para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se o ano fosse menor que 0, mostrar que é inválido. E o printf para indicar esse resultado na saída, return 0 para encerrar o programa se atendesse a essa condição. Coloquei o if novamente para que se a divisão do ano por 400 resultasse em resto 0, ou a divisão do ano por 4 resultasse em resto 0, e a divisão do ano por 100 resultasse em um resto diferente de 0, o ano é bissexto, se atender a essa condição. Printf para indicar esse resultado na saída. Para isso, usei o operador OU, representado por 2 barras, e o operador E, representado por 2 e's. Por fim, else para que se a condição anterior fosse falsa, indicar que o ano não é bissexto. Printf para mostrar esse resultado na saída. Return 0 para encerrar o programa.
O exercício 9 pedia para calcular o consumo de gasolina em quilômetros por litro e indicar que se o consumo for menor que 8 para vender o carro, se for entre 8 e 14 econômico e maior que 14 super econômico. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras, int sendo a distância quilômetros, a quantidade de gasolina e a variável de ponto flutuante float sendo o consumo. Usei o printf para solicitar ao usuário informar a distância percorrida e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável distância quilômetros para que o valor que foi digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se a distância quilômetros for menor que zero, mostrar que a distância é inválida, e o printf para indicar esse resultado se atendesse a essa condição, retorne 0 para encerrar o programa. Coloquei o printf para o usuário informar a quantidade de gasolina e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável quantidade de gasolina. Coloquei o if para que se a quantidade de gasolina fosse menor que zero, indicar que a quantidade é inválida. Printf para mostrar esse resultado e retorne 0 para encerrar o programa nesse caso. Então, igualei o consumo, a distância em quilômetros, dividido pela quantidade de gasolina. Usei o if para que se o consumo fosse menor que 8, indicar para vender o carro. E o resultado da conta. Printf para informar isso na saída. Usei o else if para que se o consumo fosse menor ou igual a 14, mostrar que é econômico e o resultado da conta. Printf para mostrar isso na saída. Por fim, else para que se essas condições fossem falsas, indicar que é super econômico e o resultado da conta. Printf para informar isso na saída. Retorne 0 para encerrar o programa. O exercício 10 pedia para calcular as raízes da equação do segundo grau. Se delta fosse menor que zero, não existe raiz. Se delta fosse igual a zero, existe uma raiz. Se delta maior ou igual a zero, existem duas raízes reais. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e a biblioteca math.h para usar funções matemáticas e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras, int sendo a, b e c, e as variáveis de ponto flutuante, float, sendo delta, raiz 1 e raiz 2. Usei o printf para solicitar ao usuário informar o a e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável a para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se a variável a fosse igual a zero, mostrar que não é a equação do segundo grau, e o printf para indicar esse resultado, e retorne 0 para encerrar o programa se atendesse a essa condição. Coloquei o printf para o usuário informar o b e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável b. Fiz o mesmo para a variável c, então igualei o delta ao b vezes n mesmo, menos 4 vezes a vezes c. Igualei a raiz a menos b dividido por 2 vezes a, igualei a raiz 1 a menos b mais sqrt delta dividido por 2 vezes a, e igualei a raiz 2 a menos b menos sqrt delta dividido por 2 vezes a. Coloquei o if para que se o delta fosse menor que zero, indicar que não existe raiz. Printf para mostrar esse resultado na saída. Usei o else if para que se o delta fosse igual a zero, mostrar que o valor da raiz única. Printf para informar isso na saída. Por fim, else para que se essas condições fossem falsas, indicar o valor da raiz 1 e da raiz 2. Printf para informar isso na saída. Retorne 0 para encerrar o programa. O exercício 11 pediu para ler a nota e o número de faltas de um aluno e associá-las com seu conceito. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei a variável de ponto flutuante float sendo a nota e a variável inteira int sendo as faltas. Printf para solicitar ao usuário informar a nota e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %f, pois é um número real. E o e-comercial antes de indicar a variável nota para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if para que se a nota fosse menor que 0 ou maior que 10, mostrar nota inválida. Para isso, usei o operador ou, representado por duas barras entre as expressões. Printf para mostrar esse resultado na saída. Retorne 0 para encerrar o programa nesse caso. Coloquei o printf novamente para solicitar ao usuário informar o número de faltas e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d, pois é um número inteiro, e o e-comercial antes de indicar a variável faltas. Usei o if para que se as faltas fossem menores que 0, informar que o número de faltas é inválido. Printf para mostrar esse resultado na saída. Retorne 0 para encerrar o programa nesse caso. Usei o operador ternário para realizar atribuições condicionais. Nisso, eu coloquei o if e indiquei a nota maior ou igual a 9 e menor ou igual a 10, usando o operador e. Indiquei a variável faltas menor ou igual a 20, coloquei o printf para mostrar o conceito a, e caso essa condição fosse falsa, coloquei o printf para indicar o conceito b. Coloquei o else if e indiquei a nota maior ou igual a 7.5, indiquei a variável faltas menor ou igual a 20, coloquei o printf para mostrar o conceito b, e caso essa condição fosse falsa, coloquei o printf para indicar o conceito c. Coloquei o else if e indiquei a nota maior ou igual a 5, indiquei a variável faltas menor ou igual a 20, coloquei o printf para mostrar o conceito c, e caso essa condição fosse falsa, coloquei o printf para indicar o conceito d. Coloquei o else if e indiquei a nota maior ou igual a 4, indiquei a variável faltas menor ou igual a 20, coloquei o printf para mostrar o conceito d, e caso essa condição fosse falsa, coloquei o printf para indicar o conceito e. Por fim, else para que se nenhuma das expressões acima fossem verdadeiras, indiquei a variável faltas menor ou igual a 20, coloquei o printf para mostrar o conceito e, e caso essa condição fosse falsa, ia ser o mesmo, e coloquei o printf para indicar o conceito e. Retorne 0 para encerrar o programa.
O exercício 12 pediu para calcular o IMC de uma pessoa e mostrar sua classificação. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis de ponto flutuante, float, sendo peso, altura e o IMC. Usei o printf para solicitar ao usuário informar seu peso e o scanf para ler um dado do teclado utilizando o %f, pois é um número real, e o e-comercial antes de indicar a variável peso para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessa mesma variável. Coloquei o if e indiquei que se o peso for menor que zero, mostrar que é inválido, e o printf para indicar esse resultado se atendesse a essa condição, return zero para encerrar o programa. Coloquei o printf para o usuário informar a sua altura e o scanf para ler um dado do teclado utilizando o %f, pois é um número real, e o e-comercial antes de indicar a variável altura. Coloquei o if para que se a altura fosse menor que zero, indicar que é inválida, printf para mostrar esse resultado e return zero para encerrar o programa nesse caso. Então, igualei o IMC ao peso dividido pela altura multiplicado por ela mesma. Usei o if para que se o IMC fosse menor que 18,5, indicar abaixo do peso e o resultado da conta, printf para informar isso na saída. Usei o else if para que se o IMC fosse menor ou igual a 18,6 ou menor ou igual a 24,9, mostrar que é saudável o resultado da conta, printf para informar isso na saída. Else if para que se o IMC fosse menor ou igual a 25 ou menor ou igual a 29,9, mostrar peso em excesso e o resultado da conta, printf para informar isso na saída. Else if para que se o IMC fosse menor ou igual a 30 ou menor ou igual a 34,9, mostrar obesidade grau 1 e o resultado da conta, printf para informar isso na saída. Else if para que se o IMC fosse menor ou igual a 35 ou menor ou igual a 39,9, mostrar obesidade grau 2 e o IMC, printf para informar isso na saída. Usei em todos esses o operador OU. Por fim, else para que se essas condições fossem falsas, indicar obesidade grau 3 e o resultado da conta, printf para informar isso na saída, return 0 para encerrar o programa. O exercício 3 pediu para verificar se uma data é válida. Comecei declarando a biblioteca padrão stdio.h e inicializei o main. Declarei as variáveis inteiras, indicando o dia, mês e o ano. Coloquei printf para solicitar ao usuário informar a data no formato de data e o scanf para ler um dado do teclado, utilizando %d/%d/%d para ficar no formato que solicitei, e o e-comercial antes de indicar a variável dia, mês e ano, para que o valor que for digitado na entrada padrão seja armazenado nessas mesmas variáveis. Coloquei o if para que se o dia ou mês fossem menores que 1 ou o ano fosse menor que 1990 ou maior que 2100, indicar data inválida. Printf para indicar isso e return 0 para encerrar o programa nesse caso. Usei o if e indiquei a condição para o ano ser bissexto. Então, ainda dentro desse if, indiquei o if e a condição se o dia fosse maior que 31 ou o mês maior que 12, mostrar data inválida, printf para informar isso. Else if para que se o mês fosse igual a 4 ou a 6 ou a 9 ou a 11, usando o operador OU, os dias deveriam estar entre 1 ou 30. Para isso, usei o operador e a expressão dia menor que 1 ou maior que 30. Se atendesse a essa condição, mostrar data inválida, printf para isso. Usei o else caso o mês fosse igual a 2 e o dia maior que 29, mostrar data inválida, printf para informar isso. E se não atendesse a essa condição, mostrar data válida, printf para isso. Usei o operador ternário nesse, então coloquei o else para caso o ano não fosse bissexto, atender às próximas condições. Dentro desse else, coloquei o if e a condição se o dia fosse maior que 31 ou o mês maior que 12, mostrar data inválida, printf para informar isso. Else if para que se o mês fosse igual a 4 ou a 6 ou a 9 ou a 11, usando o operador OU, os dias deveriam estar entre 1 ou 30. Para isso, usei o operador e a expressão dia menor que 1 ou maior que 30. Se atendesse a essa condição, mostrar data inválida, printf para isso. Usei o else caso o mês fosse igual a 2 e o dia maior que 28, mostrar data inválida, printf para informar isso. E se não atendesse a essa condição, mostrar data válida, printf para informar isso. Usei o operador ternário nesse, return 0 para encerrar o programa.